E hoje é terça-feira, dia da coluna Fala Aí, solta a vinheta. Vamos então acionar o nosso colunista, o Roberto Pena, que já está aqui com a gente. Deixa eu colocar ele em tela cheia aqui já conosco. Fala, Pena, tudo bem com você? Fala, tudo bem, Bruno? Tô com frio aqui. Hoje tá frio. Vamos falar de ar. Temperaturas aqui em São Paulo também oscilando negativamente. O dia começou agradável, agora vir aqui para o Olhar Digital no fim do dia já foi um pouquinho mais... Tive que me embrulhar um pouquinho mais. Isso aí. Bom, o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP, com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área da inteligência artificial, ou seja, não tem pessoa melhor para a gente tratar o grande tema de hoje aqui do Olhar Digital News, né, que vocês viram na chamada. A gente deu duas notícias, Pena, que juntas trazem um pouco de preocupação, né, um cenário um tanto quanto preocupante. A primeira, a OpenAI não sabe como a inteligência artificial da empresa realmente funciona, admitiu isso. E segundo, empresas de inteligência artificial punem quem se preocupa com segurança, segundo ex-funcionários. Essas duas notas estão em nosso site e o link a gente está disponibilizando aqui no nosso chat. Então, eu faço a pergunta justamente que está em nossa chamada no YouTube. Afinal, né, se não temos um conhecimento de 100% da tecnologia que produzimos e não investimos o suficiente em segurança, o que vem por aí? É possível perder o controle de uma tecnologia que nós mesmos estamos produzindo? Isso é bem curioso, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é como assim a gente não sabe como funciona? A gente que programou essas coisas. Então, acho que vale explicar um pouquinho para as pessoas o que é exatamente que a gente não entende. Porque quem constrói essas máquinas, quem realmente programa, entende ali a arquitetura por trás. A dificuldade é entender o pensamento, que realmente o processo que acontece lá dentro. Então, vamos pegar um exemplo. Normalmente, um programa de computador a gente faz como uma receita de bolo, a gente chama de um algoritmo. Nada mais é do que você passar as instruções passo a passo. Então, digamos que eu quero fazer um bolo. Então, eu vou dizer, olha, você tem que pegar esse ingrediente, a farinha, mistura com ovo, faz não sei o quê, bate, coloca no forno, adiciona o chocolate. Você vai dizer passo a passo tudo o que você tem que fazer para fazer o bolo. E a máquina vai executar aquilo passo a passo e vai sair o bolo do outro lado. Qualquer pessoa que analisar o código vai ver claramente como o bolo foi feito. Não vai ter dúvida, olha, você fez isso, depois você fez aquilo e sai o bolo. As inteligências artificiais não funcionam assim. A gente não treina elas, essas mais recentes, a gente não treina elas como uma receita de bolo. A gente treina elas por resultado. Então, digamos que eu quero fazer um bolo incrível, um bolo estupendo que nenhum ser humano nunca fez. Então não tem como eu passar receita. Eu estou tentando fazer algo que o ser humano não sabe fazer exatamente. Então o que eu faço? Eu programo uma certa máquina, uma inteligência artificial, e dou lá os ingredientes que ela pode fazer as coisas e falo, faz aí o bolo que você quiser. E ela faz, só que ela vai fazer um bolo muito ruim. Ela está tentando, ela mistura os ingredientes de qualquer jeito, e aí sai um bolo ruim. E aí você fala, olha, não gostei, esse bolo tá ruim, você dá nota, né? A gente tem um feedback no final desse processo e fala, esse bolo tá ruim. Aí ela muda o processo, alguma coisa muda ali dentro. Ela faz um segundo bolo, continua ruim, um terceiro bolo, e ela faz milhares de bolos. Em algum momento, ela vai mudar esses parâmetros e vai acertar e vai fazer um bolo estupendo, vai fazer um bolo maravilhoso, um bolo incrível que o ser humano não teria a capacidade de fazer. E ela fez, gerou lá, saiu o bolo. E você fala, que legal, agora essa máquina faz bolos. Aí você pede um segundo bolo, ela faz um outro bolo estupendo. O problema é que nesse momento a gente não consegue olhar dentro da máquina e ver a receita desse bolo, como ela fez. Porque quando a gente olha dentro da máquina, a gente só vê números. Milhares de números. E são números que não dizem nada para o ser humano. O ser humano olha aqueles matrizes de milhares de números e fala assim, ok, eu não sei como ela faz esse bolo. Né? Digamos que não eu estou dando um exemplo de bolo, você pode falar, você não pode olhar ela fazer o bolo? Digamos que a gente não vai ver ela fazer o bolo, ela faz escondido, ela faz dentro lá da cozinha escondida dela, tá? Só na analogia. Então, esse é o problema. A gente acaba fazendo máquinas que podem fazer coisas incríveis, como um bolo que nunca ninguém fez, mas a gente não sabe o que está por trás, como que ela chegou nesse resultado. E o pior, a gente acaba não conseguindo garantir que um dia ela não vai fazer um bolo venenoso.
Porque como a gente não sabe como ela gera aquele bolo, pode ser que amanhã ela simplesmente vai adicionar um ingrediente que vai matar uma pessoa, que vai fazer mal para uma pessoa. É aí que entra o nosso medo. Então, existem áreas de estudo de segurança de IA. Eu mesmo sou um pesquisador dessa área, então essa é a área que eu mais me dedico. E um desses ramos chama interpretabilidade. O que significa isso? É a gente tentar, então, sondar esses números malucos que a gente entra dentro da cabeça da máquina, tenta sondar esses números, tenta sondar essas estruturas e tentar descobrir o pensamento. Se a gente conseguir avançar nesse ramo, que é um ramo muito difícil, veja, é muito difícil você sondar e entender, mas tem gente muito boa fazendo isso. Inclusive, semana passada a gente deu uma notícia de que a Anthropic, por exemplo, que é uma outra empresa, estava fazendo progressos, conseguindo entender alguma coisa ali da cabeça do modelo dela. Mas, enfim, então, se a gente conseguir fazer esses avanços na interpretabilidade, a gente vai conseguir ter mais segurança de que a máquina não vai fazer um bolo venenoso nunca. Porque a gente fala assim, olha, eu entendi, consegui entender, ó, ela está fazendo aqui, então não tem chance. Ou se tiver alguma chance de fazer o bolo venenoso, aí a gente pode corrigir. A gente fala assim, olha, então, esse bloco aqui, de repente, não está legal. Vamos mudar, vamos alterar essa máquina, vamos fazer um ajuste fino. Isso é muito bom, a gente precisa ter essa interpretabilidade. E a outra coisa que é muito importante a gente ter é o que a gente chama de resolver o problema do alinhamento, a gente conseguir alinhar as máquinas. O que é isso? É garantir, um jeito de garantir que as máquinas, por mais avançadas que elas cheguem, elas não vão poder fazer mal à humanidade. Então, digamos que eu nem consegui entender o pensamento exato da máquina, digamos que a interpretabilidade falhou, eu não consegui. Mas vai que eu descubro um outro jeito de garantir. Olha, não importa o que essa máquina está pensando, mas eu vou fazer uma programação aqui que vai garantir que essa máquina não vai sair dos eixos, que ela não vai poder fazer mal. Então são dois ramos aí da segurança de IA muito importantes. O que a gente está vendo agora é que os próprios funcionários dessas empresas, da OpenAI, da Google, enfim, estão começando a questionar se essas empresas estão realmente fazendo o melhor jeito, elas estão agindo da melhor forma para garantir que esses novos modelos vão estar seguros. Né? Você pode argumentar que existem pressões econômicas aí que fazem com que as empresas queiram liberar os seus modelos o mais rápido possível. E os funcionários que estão por trás escreveram uma carta dizendo, olha, a gente está preocupado e a gente quer ter garantias de que nós poderemos falar, porque já que não existe ainda uma legislação, não existe ainda algo que force essas empresas a se reportar, seja para o governo, seja para a sociedade, né? Ainda não tem isso. A gente está arranhando, rascunhando essas leis são muito brandas ainda. E porque as pessoas ainda não acordaram para os riscos, elas ainda acham que não tem risco nenhum, que tudo bem, é só uma maquininha. E não viram ainda o potencial. Mas estão começando a acordar. Quem está acordando mais são os próprios funcionários, porque eles trabalham dentro, estão vendo os modelos sendo criados lá dentro. A gente só recebe, o público só recebe os modelos que já estão, digamos assim, mais rebuscados, que já estão mais afinados. Mas lá dentro eles estão percebendo os modelos mais novos, mais avançados. E eles estão preocupados. Os funcionários já teve demissão, a gente já falou sobre isso na OpenAI, teve algumas demissões, e os funcionários começaram a falar, e agora eles estão escrevendo uma carta. Então, 11 funcionários da OpenAI, mais acho que 2 da Google, escreveram uma carta pedindo para que eles possam falar. Medidas para que essas empresas possam dar voz aos funcionários, que eles tenham a oportunidade de criticar a empresa, de criticar os modelos, para que assim eles se sintam confortáveis de que se eles encontrarem alguma coisa que não estão gostando, a empresa vai ouvir, a sociedade vai ouvir, eles não vão ser reprimidos por tentar falar. Então, isso eu acho, muito legal. E agora respondendo, finalmente, talvez a sua pergunta, Bruno, de que é possível, então, essas máquinas desandarem, que elas podem fazer mal para a gente? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que a inteligência, essas máquinas, elas estão cada vez mais inteligentes, e a inteligência é um grande poder na nossa sociedade, talvez o maior poder. E o que acontece? A gente vai dar cada vez mais autonomia para essas máquinas. É claro, porque no momento que elas resolvem nossos problemas, a gente vai estar dando mais autonomia, vai deixar daqui a pouco que ela faça as coisas no nosso computador para a gente, daqui a pouco ela possa coordenar algum sistema, que ela possa
está tomando decisões, porque se ela toma decisão melhor do que o ser humano, é claro que as pessoas vão colocar essas máquinas para tomar decisão. A gente está dando cada vez mais autonomia. Não adianta a gente pensar, mas quando chegar nesse momento não vai dar. É claro que vai dar, os incentivos são enormes, as empresas, os governos, as pessoas que derem autonomia para suas máquinas vão se beneficiar, vão ser mais eficientes, vão ter mais lucros, etc. Só que se a gente não sabe o que passa, novamente, na cabeça dessas máquinas, se a gente não avançar na interpretabilidade e no alinhamento, pode ser que essas máquinas, em algum momento, comecem a fazer o bolo envenenado, né? Elas possam tomar decisões. Isso porque eu estou falando só de uma máquina desalinhada, que de repente saiu do controle. Vamos pensar nos outros riscos também. E os riscos de que empresas possam manipular, usar essa máquina para manipular as pessoas. Aí não é nem que a máquina andou errado, é um mau uso da máquina. A gente também tem que pensar em todos os malefícios que uma máquina dessa pode fazer. Então, pessoas que vão começar a usar isso para perguntar como é que eu faço sei lá, um vírus novo, né? Imagina alguma arma biológica, ou que possa manipular, fazer fake news, usar. Tem tantas maneiras que isso pode ser usado de uma maneira ruim para o ser humano, né? Que o ser humano usando essa máquina pode gerar mal, e também tem as maneiras que as próprias máquinas podem gerar mal. Então, sim, é uma preocupação. Eu sou uma pessoa que fico sempre alertando isso. A gente não pode apenas pegar esses modelos, não pensar, a gente tem que discutir como sociedade, a gente realmente precisa discutir, e esses funcionários estão tomando a frente, estão, né, justamente estão mostrando o caminho, porque até hoje são eles que são os nossos porta-vozes, porque eles são os únicos que veem o que está acontecendo ali por trás. Então, resta a nós, sociedade, ouvir o que está acontecendo e cobrar, exigir. A gente tem tudo para criar essas máquinas incríveis. Mas para isso a gente quer saber o que está acontecendo dentro da cabeça delas e alinhar elas para que elas não possam fazer mal para a gente. Ou seja, não é uma boa hora para cortar gastos, investimentos em segurança da inteligência artificial, né? Até por falar em ChatGPT, inteligência artificial, novidades que vêm por aí. A gente está com uma expectativa grande, né, na OpenAI. Inclusive o ChatGPT ficou um bom tempo fora do ar entre ontem e hoje, né, em vários países. Inclusive, existem aí rumores de que vem atualizações importantes muito em breve. Podemos esperar alguma coisa revolucionária ou preocupante, Pena? Então, tem muitos rumores aí dizendo que talvez eles vão lançar já o ChatGPT 5, né? Não com esse nome, eles já falaram que esse nome não só que é o que a gente tem, né? Se a gente já tem o 4, o 5 seria o próximo. Mas enfim, o próximo modelo. Então tem rumores que talvez já saia agora, no mês de junho, e alguns dizem que até nessa semana. Então veja, tem rumores, né? A gente não sabe, tudo isso. Tem muitas pessoas ali que ficam sondando, a gente às vezes tem algumas pessoas que vazam informações, nós aqui, né, que estamos buscando a notícia, a gente fica pegando. Então, aí quando saiu do ar, né, teve esse grande período que saiu do ar nessa madrugada, muita gente já pensou, opa, eles estão colocando o modelo novo. E ficaram ali, né, gerou, só que não. Aparentemente foi só um problema no servidor, foi só alguma queda aí, não sei se de energia, de alguma coisa, o sistema caiu e voltou. Mas, sim, não sei se vai ser o tal do GPT-5 ou se vai ser uma nova funcionalidade, se vai ser algum novo recurso ou um outro modelo intermediário. Enfim, estamos aqui aguardando para ver o que acontece, né? E aí, novamente, se eles estão lançando um modelo novo, será que esse modelo está seguro? Será que a gente tem que começar a se preocupar sobre isso? Então, fica aí também os questionamentos. Vamos esperar que ainda esteja tranquilo para a gente. Tomara. E, inclusive, né, aí para encerrar esse giro OpenAI, parece que a OpenAI e a Apple estão meio amiguinhas, né? Será que a gente pode esperar um iPhone turbinado com o ChatGPT? Aí a Microsoft vai ficar, né, com ciúmes ali da OpenAI, porque, né, também tem uma proximidade. Mas será que poderemos ter anúncios em breve aí de um iPhone turbinado para concorrer com a Galaxy AI? Pois é, então a Apple já estava conversando tanto com a Google quanto com a OpenAI para ver qual das duas ali forneceria esse chatbot que turbinaria o sistema deles, né? O iPhone, enfim, que seria a nova Siri, né? Porque a Siri ela está muito atrás agora, né? Com esse novo mundo de LLMs, essas máquinas, esses modelos de linguagem, a Siri está bem para trás, né? Então a Apple estava conversando com essas duas empresas.
E, aparentemente, a gente tem boa segurança de dizer que fechou com a OpenAI. Então, fechou com a OpenAI. Esse anúncio exatamente formal, oficial, vai acontecer em breve, no dia acho que 10 de junho, durante o evento, o WWDC, que é o evento de desenvolvedores que a Apple vai fazer. Então, logo mais, aí 10 de junho, semana que vem, né? Semana que vem deve acontecer esse anúncio oficial. Mas enquanto não acontece o anúncio oficial, a gente fica aqui especulando. E o que as pessoas estão especulando é que provavelmente a Siri vai ficar assim turbinada e vai poder se tornar um grande agente no celular. Isso quer dizer que ela vai poder tomar decisões, fazer tarefas autônomas. Não ser apenas um assistente de voz, que você pergunta, ela responde. Como está o tempo? Ah, o tempo está frio. Está frio hoje, né? Ah, poxa, aqui, põe a blusa. Não, talvez ela vai poder fazer coisas no seu celular, mexer, né? Alguns dizem que talvez ela vai ter autonomia de mexer em todos os aplicativos. E aí você poderia tanto fazer algumas tarefas direto, seja responder um e-mail, seja abrir um aplicativo específico, seja, enfim, fazer várias atividades no celular apenas falando. Isso tudo é especulação, a gente não sabe. O que sabe é que a Apple colocou uma maçãzinha toda em neon no site. Aparentemente, eles querem também... A Apple ficou para trás, né? Todas as empresas aí, Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia... Todas essas big techs aí já fizeram seus anúncios e a Apple está para trás ali. Passou uma moto aqui e a Apple está para trás. Então, vamos ver se no dia 10 a gente descobre, afinal, como que vai ser essa nova Siri. E aconteça o que acontecer, a gente vai repercutir aqui, seja uma Siri turbinada, ou então outra parceria, aí a gente vai repercutir aqui no Olhar Digital News. Roberto Pena Spinelli, físico pela USP, com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de inteligência artificial, além de nosso colunista. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite e boa semana.